Dia, eu sou professora Arineide, de Sociologia, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a desigualdade social, certo? O que é a desigualdade social? A desigualdade social, ela refere-se a processos relacionados na sociedade que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social. As áreas de desigualdade social incluem o acesso aos direitos de voto, a liberdade de expressão e de reunião, a extensão dos direitos de propriedade e de acesso à educação, à saúde, à moradia de qualidade, a viajar, a ter transporte, férias e outros bens de serviços sociais, certo? Então, o que eu vou falar inicialmente para vocês acerca da desigualdade? Que a desigualdade, ela está presente em todos os países do mundo de alguma forma, certo? Não sendo uma criação do capitalismo. Não foi o capitalismo que deu origem à desigualdade social, certo? Pois a desigualdade ela já existiu em outros modos de produção, em outros tempos históricos. A desigualdade social ela é causada pela diferença econômica existente entre indivíduos de uma mesma sociedade. O filósofo iluminista lá do século das luzes, né, o Jean Rousseau, ele afirmava ser a propriedade privada uma das causas dessa desigualdade. Porque, segundo ele, um indivíduo, a partir do momento que ele cercou uma propriedade, cercou ali uma terra e disse, essa terra é minha, o que ele fez? Ele, a partir desse momento, ele tira o direito de outras pessoas usufruírem esta terra. E quando ele faz isso, ele causa aí uma desigualdade social dentro da sociedade. Porque se nós lembrarmos lá da Roma Antiga também existia ali já o escravismo. E esse escravismo, ele fazia essa diferença de classes dentro da sociedade. Existia ali na Roma Antiga os patrícios e os plebeus, os nobres, né? Os patrícios eram aquelas pessoas nobres da sociedade que tinham diversos direitos e que tiravam direitos dos plebeus. E os plebeus não se contentavam com isso e brigavam por direitos. Então, estava presente aí, nessa Roma Antiga, a desigualdade social. Se nós lembrarmos também do período do feudalismo, o feudalismo também tinha uma pirâmide dentro da sociedade, havia uma estrutura, estratificada dentro. A sociedade ela era dividida por estratos, onde estava no topo o clero, a nobreza, né, que eram os nobres, as pessoas que tinham título, as pessoas que possuíam a terra, que tinham propriedades, que eram detentoras de poder. E depois vinham os servos, que era o povo, né, que era a classe trabalhadora. Então, aí também existia essa desigualdade social. Existia essa limitação entre uma classe e outra, certo? Então, são várias as formas de desigualdade social. Então, existe, para que se mantenha a estratificação social, a estrutura social de uma sociedade, Karl Marx, ele aponta diversas questões, como as questões econômicas principalmente. Segundo ele, é através da manutenção dos meios de produção da burguesia, que explora o proletariado, né? Que a burguesia são os burgueses. Marx ele vai dizer que quando surge o capitalismo, surge também essa diferença de classes aí entre a burguesia e o proletariado. Vai haver aí os detentores do poder, que são as pessoas, os detentores do modo de produção, e vai surgir aí a classe proletariada, que são os trabalhadores, né? Precisam trabalhar e que vão viver aí às custas da burguesia, querendo ou não, são quem vão produzir o dinheiro da burguesia, né? E essa burguesia ela vai acumular riquezas. Então, o Karl Marx ele afirma isso,
que nós, como trabalhadores, vendemos a nossa força do trabalho para a burguesia, gerando aí o mais-valia, né? E o sociólogo alemão Max Weber também, ele vai dizer que a estratificação social, ela não está apenas em fatores econômicos, mas também ela está em status. Pessoas que muitas vezes dentro da nossa sociedade têm um status social que faz diferença entre outras pessoas. A honra, o prestígio, né? A filiação, tá? O nome da família, o status social dessa pessoa, como nós temos aqui na nossa sociedade, duas famílias muito importantes, elas causam diferença social, elas causam essa desigualdade social dentro da nossa estrutura na nossa sociedade, certo? Então, a desigualdade social, ela se manifesta de várias formas. A desigualdade de gênero, por exemplo, é dessas formas. Por quê? Porque nós temos aí a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero, ela vai incluir a discriminação sexual na estrutura das distinções sociais e culturais entre homens e mulheres. Por quê? O que é essa desigualdade de gênero entre homens e mulheres? Ela se manifesta onde? Ela se manifesta principalmente no mercado de trabalho, né? Dentro da política. Por quê, professora? Porque você vê que mulheres, só por serem mulheres, elas vão trabalhar em mesmos cargos que homens, mas elas vão receber menos que os homens. Então, essa desigualdade de gênero aí só por ser mulher, mesmo você tendo uma qualificação muitas vezes melhor que a do homem, você vai receber menos que a do homem. E na política, nós sabemos que o homem, ele se faz presente aí em um quadro bem maior do que as mulheres. Então, há essa desigualdade de gênero aí. A desigualdade racial. A desigualdade racial é o resultado de distinções sociais hierárquicas em grupos étnicos, muitas vezes estabelecidas com base em características como a cor da pele, características físicas ou origem e cultura de um indivíduo. A desigualdade social, pessoal, nós sabemos que esse preconceito está presente, enraizado na nossa sociedade, infelizmente, e que, digamos assim, olha aí, ó, a desigualdade de gênero, ela casa com a desigualdade racial. Nós sabemos que o número de negros no Brasil é muito maior do que o de brancos, né? E que uma mulher sendo negra, se ela, além de ser negra, estiver num cargo ocupado por homens, ela vai ganhar bem menos que uma mulher branca, só por conta dela ser negra. Vai haver aí essa desigualdade pela questão da cor da pele dela, né? A gente sabe que o negro, querendo ou não, infelizmente, numa sociedade preconceituosa como a nossa, ele vai ser tratado de forma diferente, embora existam aí já os direitos que protegem os negros. Desde a abolição da Lei Áurea, mesmo com a abolição da escravatura, ainda assim, os negros eles passaram a procurar emprego e não encontrarem aí. Por conta de quê? Por conta da desigualdade social. Aí nós temos a desigualdade de casta. O que é isso? Em algumas sociedades, como a Índia, existe a desigualdade de castas, que são aquelas desigualdades onde as pessoas já nascem numa determinada hierarquia, numa determinada posição, né? E outros nascem numa melhor condição social. Então, quem já nasceu naquela casta não pode mudar para outra, certo? O que diz aqui? O que é desigualdade de casta? Pode ser dependente de uma ocupação ou com base na origem do nascimento. É o que eu expliquei, né? Já nasce em uma casta. Se ele nasceu naquela casta, ele não pode mudar para outra. Não há aí uma mobilidade social. Muitas vezes há uma série de restrições atribuídas às pessoas de castas mais baixas, como partilha de comida e bebida com membros de outras castas, de ir a determinados lugares, a utilização de vestimentas e hábitos alimentares definidos. Então, você pode ver aí que tudo é definido de acordo com a sua casta dentro da sociedade. Então, a desigualdade social
dentro dessas sociedades que ainda vivem nesse meio de castas, é muito grande. E a desigualdade etária, o que é isso? A desigualdade que existe, pessoal, pela questão da idade. Nós podemos observar que hoje no nosso país, a maioria das pessoas que procuram emprego, elas procuram muitas vezes, e estes empregos, eles é definido para uma classe mais jovem. Você vê que as pessoas mais velhas, de uma faixa etária maior, elas são um pouco excluídas da faixa etária do emprego. Procura-se hoje em dia no mercado de trabalho uma sociedade mais jovem. Então aí, desigualdade etária é definido como tratamento injusto de pessoas no que diz respeito à promoção, recrutamento, recursos ou privilégios por causa de sua idade. É também conhecido como preconceito de idade. Os estereótipos e a discriminação contra indivíduos ou um grupo com base em sua idade. É o que eu disse, hoje em dia o mercado de trabalho ele recruta mais jovens. Então os idosos eles estão sendo deixados de lado, as pessoas acima de 40 anos. E isso prejudica muito essas pessoas. A questão da desigualdade etária, né? Quais são os problemas que advindos com a desigualdade social? Violência, criminalidade, né? A violência e a criminalidade, elas particularmente se observam em países e regiões que sofrem com mais desigualdade social. Os índices são extremamente elevados de homicídios. Os delitos praticados por indivíduo, em geral, mais carentes de recursos e tendenciosos a atos desse tipo, ou seja, se a sociedade é muito desigual, vai haver aí um índice maior de violência e criminalidade, né? É uma justificativa. Por que é uma justificativa? Porque a distribuição de renda nessas sociedades com menores investimentos vai causar aí justamente essa criminalidade. Vai gerar essa violência por conta da falta de recursos que essa sociedade não tem. Os conflitos sociais, eles costumam ser originados a partir de protestos em favor de melhores condições sociais. Observa-se que há em muitas sociedades onde há uma desigualdade social elevada, existe algum tipo de guerra ou conflito civil permanente. Por que existem essas guerras, esses conflitos? Porque as sociedades, as pessoas lutam por direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito a saneamento básico. Direitos que deveriam ser ofertados todos os dias na nossa sociedade, né? Mas que muitas vezes a má distribuição de renda não faz com que esses direitos sejam ofertados à população. Então, assim, pessoal, eu vou passar aqui mais para frente e vou dizer aqui. Soluções. O acesso à educação pública de qualidade, que atenda à realidade das populações envolvidas e seja capaz de formar seus sujeitos para uma ação política comprometida com interesses coletivos. Além disso, é importante que o acesso ao conhecimento seja democratizado, para que se supere a alienação social, permitindo que a população possa interferir nos processos produtivos, não só no nível de consumo, mas também nos níveis de elaboração, produção e distribuição de produtos. Então, é preciso que haja uma maior distribuição de renda, um maior investimento nessas áreas, na saúde, na educação, uma educação pública de qualidade, para que todos tenham acesso, né? É preciso que se invista na área da moradia, na cultura, na educação, na saúde, que se promova políticas públicas nesse sentido para que possamos solucionar essa desigualdade social. Então é isso, eu vou encerrar o meu vídeo, eu espero que vocês gostem, né? Espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas e eu finalizo por aqui. Bom dia!